Fala galera do canal, tudo bem? Pessoal, na videoaula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre o Teorema de Milman, ok? Esse teorema basicamente permite que a gente simplifique algumas análises de circuitos elétricos um pouco mais complexos, tudo bem? Bom, a parte teórica aqui do Teorema de Milman, basicamente ele estabelece que a tensão elétrica entre dois nós que interligam vários ramos em paralelo é igual à soma algébrica, ok? Considerando sentidos, ou seja, considerando os sinais positivos e negativos, tá? Isso significa uma soma algébrica das correntes de curto-circuito de cada ramo, dividida pela soma das condutâncias de todos os ramos. Resumindo, permite reduzir um conjunto de geradores de tensão em paralelo, ok? Ou seja, fontes em paralelo, que possuam resistências em série, ok? É muito importante que a gente saiba que deve existir as resistências em série a essas fontes de tensão, reduzindo assim a um único gerador de tensão equivalente, tudo bem? Esses teoremas, pessoal, assim como a lei de Kirchhoff, por exemplo, existe para que a gente possa resolver, tá? Analisar e simplificar alguns circuitos mais complexos, com mais de uma fonte de tensão, tá? Bom, basicamente aqui a gente vai começar falando sobre as etapas necessárias, depois a gente vai efetivamente para a resolução de um exercício no papel mesmo, na mão ali, para que a gente consiga entender melhor esses conceitos, tá? Bom, primeiro, pessoal, temos aqui um circuito, tá? Logo de cara a gente vê que existem duas fontes de tensão em paralelo, ok? Os dois resistores em série é essa fonte, ok? E um resistor em paralelo, também R3 aí, com um valor de 4 ohms de resistência, tá? Se o exercício perguntar para você, tá? Ou solicitar que você determine a corrente em R3, você, em um exemplo desse circuito aqui, você pode usar o Teorema de Milman facilmente para resolver, tá? Pessoal, primeira etapa, tá? Como de costume, a gente sabe que a gente tem que identificar os sentidos das correntes, tá? Esses sentidos aqui, pessoal, é arbitrário, tá? Só que a gente tem que se atentar com o sentido que a gente adota para a resolução, tudo bem? Porque isso vai determinar se os sinais das correntes serão positivos ou negativos, tudo bem? Então, identificando aqui os sentidos da corrente, eu identifiquei I1, tá? Como sendo da esquerda para a direita, I2 aqui nesse primeiro ramo e I3 aqui nesse segundo ramo, tudo bem? Segunda etapa, nós transformamos essas duas fontes de tensão V1 e V2 em duas fontes de corrente, ok? Então, agora eu tenho I1 e I2, tá? Percebam que eu adotei o sentido aqui, tá? Porque a corrente percorre aqui o mesmo sentido nesse ramo aqui, tá? R3 a gente não mexe, tá? Percebam que R3 ainda continua aqui. Somente as duas fontes de tensão foram substituídas por duas fontes de corrente, tá? Esses dois símbolos aqui, tá? G1 e G2, basicamente é a condutância total, tá? De cada um dos ramos, tudo bem? Pessoal, para quem não conhece essa grandeza, tá? Condutância, a gente representa com a letra S, tá? De Siemens, tudo bem? E condutância basicamente é o inverso da resistência, tá? Quando eu falo inverso de alguma coisa, matematicamente, tá? Seria 1 sobre essa alguma coisa, tá? Que eu estou fazendo o inverso. Então, se condutância é o inverso da resistência, tá? Que basicamente é a capacidade do material de permitir a circulação de elétrons ali, tá? A condutância é basicamente 1 sobre a resistência, tá? Vai ficar um pouco mais fácil quando a gente começar a colocar valores aqui, tá? Então, por enquanto, não se preocupem, tá? A gente só está discutindo aqui alguns termos e grandezas que talvez vocês não conheçam, tá? Então, condutância medida em Siemens, tá? É um exemplo de grandeza, tá? E no caso do Teorema de Milman, a gente precisa saber a condutância para fazer os nossos cálculos, tudo bem? Então, após transformar as duas fontes de tensão em duas fontes de corrente, a gente soma ou subtrai todas as correntes que encontramos anteriormente, tudo bem? Respeitando o sentido indicado anteriormente, certo? Então, aqui, voltando, basicamente a corrente total dessa malha aqui será I1 mais I2, tudo bem? Então, corrente total, somente desta malha aqui, será I1 mais I2. Quarta etapa, a gente encontra a condutância total do circuito. Percebam que temos dois resistores, então teremos duas condutâncias diferentes, tá? Percebam que aqui o resistor está em série com a fonte, porém quando eu transformo a minha fonte para uma fonte de corrente e coloco como condutância, em vez de ficar em série, tá? Ele fica em paralelo, tudo bem? Porque justamente é o inverso da resistência. Voltando aqui, a gente determina a condutância total do circuito fazendo G1 mais G2, tudo bem?
Lembra que eu falei para vocês que o inverso de qualquer coisa é 1 sobre a grandeza? Tá? Então, para você encontrar a condutância total, basta fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Lembrando que temos dois resistores, R1 e R2. Tudo bem? Bom, depois disso, a gente converte aquelas fontes de corrente, tá? Que aqui já ficou uma fonte de corrente apenas, porque as correntes foram somadas. Nós retornamos essa fonte de corrente para uma fonte de tensão novamente, tudo bem? E voltamos com um resistor em série a essa fonte com tensão equivalente, tudo bem? E a resistência desse resistor também será uma resistência equivalente, considerando aqueles dois resistores que estavam em série com as duas fontes de tensão. Percebam aqui, pessoal, que o circuito ficou muito mais simples, né? A gente tem apenas agora uma fonte com dois resistores em série. Para descobrir a corrente que circula aqui por R3, será basicamente a corrente total do circuito, né? Que a gente sabe que um circuito em série, a corrente é a mesma para todos os elementos desse circuito, tudo bem? Sexta etapa, a gente determina a resistência equivalente, tá? Se nós temos a condutância total, ok? Se nós temos a condutância total, basta fazermos o inverso dessa condutância para voltarmos para a resistência. Tranquilo até aqui, tudo bem? Depois disso, somente determinar a corrente em R3, tá? Que vai ser a tensão dividido pela resistência total do circuito, tudo bem? Considerando a resistência equivalente mais o R3, que é o nosso objeto de estudo desde o começo, tá? Pessoal, vamos agora para o papel, tá? Eu vou mostrar para vocês os cálculos que eu fiz aqui. Depois de determinarmos o valor da corrente em R3, iremos mostrar na prática se realmente esse é o valor de corrente que temos nesse ponto do circuito, tá? Então, bora lá para o papel. Pessoal, dando início aqui nos cálculos, a primeira etapa a gente descobriu que a corrente total seria a soma de I1 mais I2, tudo bem? Fazendo essa soma, chegamos a 7 A, tá? Pessoal, importante, tá? É importante que você tenha bem definido os conceitos da primeira lei de Ohm, tá? Então, para a gente descobrir, fizemos a tensão na fonte V1 dividido pela resistência 1, tá? Pelo resistor em série com essa fonte. Primeira lei de Ohm, ok? Depois disso, acharmos a condutância total, G1 mais G2. Basicamente é o inverso da resistência, então o inverso de R1 somado com o inverso de R2, chegamos a 0,583 S, ok? Que é Siemens. Bom, para a gente encontrar agora a tensão da fonte equivalente, fazemos basicamente a divisão da corrente total pela condutância total, tudo bem? Chegamos assim a uma fonte de 12 volts. Para encontrarmos a resistência equivalente, né, como nós vimos, será o inverso da condutância total, então o inverso da condutância total, 1,71 ohms, ok? Agora fica fácil. Para determinarmos a corrente I3, que basicamente vai ser a corrente total do circuito em série, né, que será criado, basta dividirmos a tensão da fonte pela soma de todos os resistores que estão em série, no caso, o resistor equivalente mais R3. Chegamos a uma corrente, de 2,1 ampere. Agora vamos testar isso na prática, montando um circuito, para a gente conseguir fazer algumas medições e ver se realmente essa é a corrente que efetivamente circula por R3. Pessoal, primeiramente gostaria de apresentar aqui para vocês, tá? Um software gratuito, tá? Não necessita de download aí no seu computador, tá? Para simulação de circuitos eletrônicos. É muito interessante, tá? Você consegue fazer algumas medições, alguns ensaios. E para o nosso caso aqui, vai atender muito bem, tá? A gente vai conseguir ver se realmente a corrente que a gente encontrou ali vai ser a corrente que circula por R3, tá? Bom, o site, pessoal, é esse daqui, ok? falstad.com. Deixarei na descrição do vídeo também, tá? Para quem quiser acessar, recomendo. Tem vários exemplos de circuitos já prontos, tal. Dê uma olhada porque vale a pena, tudo bem? Então, pessoal, aqui eu montei aquele circuito que a gente tinha inicialmente, tá? Uma fonte de tensão aqui de 10 volts, uma outra fonte de 24 volts, ok? Dois resistores aqui, certo? 2 ampere, perdão, de 2 ohms, 12 ohms e 4 ohms, ok? Então, pessoal, quando eu colocar o mouse aqui em cima, será como se eu estivesse com o meu amperímetro, tá? Medindo a corrente que circula por R3, tudo bem? Então, aqui embaixo você consegue ver que a corrente que circula pelo nosso resistor R3 é justamente 2,1 ampere, tá? Justamente a corrente que encontramos através dos cálculos anteriormente, tudo bem? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje, é um teorema que é importante que vocês conheçam. Recomendação, façam exercícios, tá? Para que isso fique fixado na mente de vocês, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos!